Olá, boa tarde. Olá, John, boa tarde. Estamos aqui começando mais uma aula, mais um estudo, na verdade, do livro dos médiuns. Estamos começando a nossa 30ª aula. A aula que nós estamos falando do capítulo 6, na questão 100, item 29. É muito bom poder estarmos juntos aqui, poder estarmos reunidos para os nossos estudos, para o nosso aprendizado, para a nossa reflexão. Olá, dona Jussara, seja bem-vinda. Então, já estamos no nosso horário, 16h32, e hoje, para começar a nossa aula, eu vou ler uma passagem do livro psicografado por Chico, se chama Vinha de Luz, e ele diz a seguinte, no item 135, pais. É o mês dos pais, e é que nosso amigo John vai entrar. Que ótimo, ele disse que não iria hoje participar conosco. Que bom. E garoto, que bom que você está aqui conosco. Tá gripadinho, eu achei que você não ia conseguir, que coisa boa. Compromisso é compromisso, tá cheio de espírito aqui esperando a aula. Tá certo. Então, John, eu tomei a liberdade de, o dia de hoje, nós começarmos com uma leitura do livro Vinha de Luz, e eu abri o acaso e abri na questão 135, que fala sobre pais, e diz assim, e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina de admoestação do Senhor. Isso é de Paulo em Efésios 6,4. E a primeira chamada que diz assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito, sempre que o homem e a mulher lhes compreendam o caráter divino. E ele faz ainda uma ressalva na segunda assertiva, dizendo, infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos, pois grande o número de homens e mulheres procura prazeres envenenados nesse particular. Os que se localizam, contudo, na perseguição à fantasia ruinosa, vivem ainda longe das verdadeiras noções de humanidade e devem ser colocados à margem de qualquer apreciação. Fica para a reflexão de cada um. Certo? Então, vamos lá, agora aquela nossa passagem do Evangelho, enquanto o nosso coração silencia, porque certamente, como você disse, né, John, os espíritos que estão habituados com o nosso estudo, aonde a gente estiver, eles se aproximam e aguardam. Então, que nós possamos ter agora os melhores entendimentos, que nossas reflexões, a minha e a sua, John, seja fermentada de ideias coerentes e produtivas. E eu abri o Evangelho no item do capítulo 13, que diz, o Cristo não vos disse tudo o que concerne as virtudes e a caridade e o amor? Por que deixar de lado esses divinos ensinamentos? Por que tapar os ouvidos a essas palavras divinas? O coração a todas essas máximas? Eu gostaria que houvesse mais interesse e mais fé nas leituras evangélicas. É a cota. Tu tá sem som, John. Desculpa, pronto. Então vamos lá.
Hoje eu acho que... Eu até não sei se eu estou correto, se você puder me corrigir, que a parte, capítulo 6 parte 2 é isso? E tem 27. Isso. Nós vamos falar a pergunta que começa hoje, a Você nossa pergunta reflexão. e eu respondo? E eu vou fazer a pergunta já de cara para você. Pode se provocar a aparição de espíritos? Algumas vezes sim, mas muito raramente. Ela é quase sempre espontânea. Para isso é preciso ser dotado de uma faculdade especial. E aí, o que você me disse com essa olhadinha para o lado, que certamente você recebeu algum comentário do seu mentor? Compartilha conosco. É porque quando a gente fala que pode se provocar a aparição de espíritos, traz muito a ideia de evocação, né? E muitas pessoas fazem essas evocações dos espíritos nas experimentações, assim, principalmente quem começa a querer entender mediunidade, quem começa a observar a doutrina, começa a fazer provocações de, se tem espírito aqui mesmo, então que se manifeste, ou coisas parecidas. E acaba distorcendo a seriedade que é essa doutrina, a seriedade que é a presença espiritual, né? Tanto dos nossos mentores espirituais, quanto de todos os espíritos que vivem dentro das nossas casas, porque a pessoa que acha que vive só está completamente enganada. Só pode ter dois tipos de companhias, ou as companhias positivas ou as companhias negativas, mas só ninguém está, né? E quando fala assim que às vezes sim, mas muito raramente, tem a ver com todas essas evocações. Por exemplo, aquele jogo jogo do compasso, jogo do copo, que fazem essas evocações, lembra muitas na época das mesas girantes e nas psicografias dos espíritos, né? Quando os espíritos pegavam ali o cesto e tal e começava a escrever, só que era direcionado por Kardec com muita sapiência, com muita sabedoria e por um bem maior. E é diferente de simplesmente evocar espíritos por curiosidade ou por querer saber coisas irrelevantes relacionadas somente à vida particular e não uma vida coletiva. Então, e quanto a uma faculdade especial, existe também pessoas com mediunidade, no caso a clarividência, a vidência, ou aquelas pessoas que conectam-se a uma energia diferenciada para fazer essa evocação, né? Mas espírito não é como aquele cachorrinho que você chama e ele vem correndo, não, não é assim que funciona, né? Precisa ser uma vontade entre os dois mundos. É verdade, John. Boa tarde, Misty Dick, e também boa tarde, Suelen. Sejam bem-vindos. John, aqui eu vou fazer uma pergunta para você, para explicar porque, assim, quando a gente fala na aparição de espíritos, eu acho que ele está falando muito na visualização, mas a gente precisa. E isso surgiu para mim, eu acho que a gente pode trabalhar esse tema junto sobre os momentos. Eu sei que você ainda não visitou uma casa de umbanda, mas a roda é uma forma de chamar, mas Uhum. é chamar para trabalho, tal qual um momento doutrinário numa casa espírita ou um momento que tem essas outras igrejas aí que fazem aquela chamada. Você pode nos ajudar com isso para a gente fazer uma reflexão sobre isso? Posso sim. Quando a gente fala de chamamento espiritual, referente a essa vertente de Umbanda, a vertente de Umbanda, ela vem de uma vertente africana, onde hoje em dia, se você parar para perceber, existem muitos memes na internet daqueles jovens lindos, negros, dançando durante a morte das pessoas. Uhum. Que até tem um meme bem engraçado, assim, que eles dançam com os caixões, eles são contratados para fazer festas de defunto, né? É Uhum. conhecido como... Eu esqueci o nome é em francês ainda. Esqueci agora. Então, como você pode ver hoje em dia, essa vertente africana festeja a morte das pessoas, né? Faz festa, eles fazem um chamamento do morto naquele momento.
E quando a gente fala aqui hoje da Umbanda, a gente fala do Candomblé, Quimbanda, Quiumba, são todos que vêm dessa vertente africana. Então, por isso que tem muita festa, muita dança, é uma celebração, o chamamento desses espíritos. E quando a gente fala de chamamento de espíritos das entidades, nós estamos dando nome a espíritos de seres que viveram aqui na crosta terrena, que retornaram à pátria espiritual, sendo ela, né, no mundo positivo ou no mundo negativo, digamos assim. Eu nunca fui em uma linha de Umbanda, mas eu conheço espíritos e entidades que fazem incorporações de trabalho na Umbanda, bem como o Pai Adão, Mãe Preta, temos aqui também outros pretos velhos, caboclos, vários e vários espíritos que a gente para observar, e já tive a oportunidade de conversar com um deles. Eu perguntei por que vocês se apresentam dessa forma para trabalho. E eles falaram que a missão espiritual deles como espíritos é auxiliar a vertente que ali busca o trabalho ainda reverenciando essa linhagem africana. Mas eles podem, a partir do momento em que eles cumprirem aquele pedacinho da missão deles, eles não precisam mais ser essas entidades chamadas com esses nomes. Eles podem ser Marias, João, Joaquim, e não trazer para essa... Como é o nome que eles falam? Eles transformam em entidades, né? Porque se for para analisar, se parar para analisar, a gente pode ter uma incorporação de preto velho aqui, um Pai João de Aruanda, e ali na esquina ter uma outra incorporação de Pai João de Aruanda. Então não é a pessoa de Pai João, é a entidade de Pai João. E esse chamamento é feito com muita dança, com muita festa, realmente para reverenciar essas linhas, para ter o respeito, que é uma linha muito, muito, muito antiga, muito mais antiga que o próprio Espiritismo, né? E também tem o fato de que é muito deturpado também, ao decorrer do tempo foi muito deturpado esses chamamentos, porque as pessoas falam, mas aí vai lá, o médium bebe, o médium fuma, isso e aquilo. Então eu acredito que essa linha ainda é um pouco primitiva em relação a algumas coisas, mas que com o tempo foi deturpando e deturpando. Entretanto, os espíritos que estão ali trabalhando, eles realmente estão cumprindo uma missão, sendo ela para uma linha branca, que eles chamam, ou uma linha mais trevosa. Só então complementando também, John, obrigada pelas os seus complementos, mas aqui quando diz aqui o item, algumas vezes sim, mas raramente, eu gostaria de alertar que tudo isso que você falou aí, falando sobre os momentos, seja numa casa de Umbanda, seja até numa casa espírita, quando há as comunicações, é porque normalmente ali é o local de trabalho. Os espíritos já sabem que naquele determinado momento é o momento destinado às comunicações. Então, não é que alguém a chama como provocação. É um lugar que as pessoas se preparam e estão disponibilizadas para isso. Há médiuns para doar ectoplasma, como a gente já estudou. Então, isso é um processo já pré-agendado. E como a gente falou aqui no início, a espiritualidade sabe das nossas agendas e está disponível aqui para participar. Eu cobrei de você aí que se você ia entrar ou não, e você disse que os espíritos já estão aqui para aula. Então, todas as atividades encarnadas são acompanhadas pela espiritualidade. Então, não é uma aparição provocada, é ofertada. Sim, As casas se organizam e estão disponíveis com médiuns para aquele momento, para as comunicações, e aí também os próprios espíritos nos ensinam as literaturas de Divaldo, de Chico, que tratam das reuniões espíritas, que espíritos de tratamento, espíritos recorristas e socorristas, eles trazem também espíritos sofredores que estão no momento que precisam desse diálogo para serem atendidos. Fala, John. Quero compartilhar aqui, eu tive a oportunidade
várias vezes, assim, inclusive, de observar de perto um culto dos nossos queridos irmãos evangélicos, um culto muito, muito bonito, né? Eu admiro muito o trabalho e o fervor da fé dos nossos irmãos evangélicos. E eu usei esse exemplo agora para mostrar que esse chamamento espiritual, ele pode ocorrer de várias linhas espirituais dentro de um mesmo ambiente, dentro de uma mesma cerimônia, digamos assim. Eu fui em um culto na Igreja Universal, fui por conhecer mesmo. Quando a gente está à frente de um projeto como a Casa Espírita, nós temos a obrigação de saber do que nós estamos falando, com base no nosso conhecimento e não com base em achismos. Então, fui fazer esse laboratório. Inclusive, você foi comigo, né, mãe? E é incrível, assim, o chamamento. Aí sim, tem um chamamento. Ao mesmo tempo em que um pastor invoca o Espírito Santo de Deus, o momento é tão lindo que eu observei espíritos maravilhosos trazendo cura, trazendo imposição de mãos, fluidificação ambiental, porque fluidificação não é só da água, tá, gente? Do ar também, embora a gente não enxergue, ele tá ali, né? Muitas pessoas chamando falam que o repouso espiritual, né, o repouso no Espírito Santo, é o momento em que os espíritos traziam realmente a própria hipnose espiritual para fazer a pessoa ter o arrebatamento espiritual, tudo acontecendo naquele mesmo ambiente. Só que logo após as pessoas se encherem de energias positivas, passado 30 minutos mais ou menos, fizeram o chamamento dos espíritos negativos. E eles invocam com nomes de Satanás, invocam, inclusive colocando alguns nomes de Umbanda, e também chamando espíritos de doença, espírito de desgraça, espírito de divórcio. E aí, gente, tudo que é obsessor é chamado, não tem E como ele não já sabe acontecer. que nesse horário, desse momento, porque os cultos são agendados, os eventos são agendados. Então, o que eu chamei a atenção é esse provocar a aparição de espírito, não é uma coisa que o que ele está dizendo é que eu não posso me sentar aqui na mesa e dizer: venha, espírito, quero conversar com você. Não é uma Não coisa é assim. assim. É uma coisa assim que há uma programação, há um processo. Quando há nas casas espíritas, para que, como a gente está dizendo que não acontece, eu puxei esse tema para a gente dialogar, porque isso poderia ser uma dúvida no estudo, no aprendizado. Sim. E Inclusive, acabei de lembrar que fui lembrado de que uma vez eu aprontei e eu disse pro meu mentor assim, eu chamo meu mentor de vô, né? Eu disse pro vô, eu não quero mais que o senhor fique se metendo na minha vida o tempo todo. E acho que você lembra, né, mãe? Eu fiquei acho que uns 3 dias que cheguei a ficar doente sem a presença dele, assim. E aí eu falei, não quero mais que o senhor fique se metendo na minha vida, porque, embora não tenha uma intromissão, mas é sempre alertando, né? Por o fato de ter uma mediunidade como a minha, se eu não me colocar no caminho, eu me desvio. E não é difícil para isso. Tem que ser muito regrado. E eu falei para ele, eu não quero mais que o senhor fique me dizendo aí a hora de acordar, a hora de dormir e tal, porque não dá. Tô de saco cheio. E ele, com muita sabedoria, silenciou-se e sumiu. Assim, ele fez com que ele não aparecesse para mim. Ele ficou eles chamam de segundo plano, né? Quando sai da aparição da pessoa que tem a clarividência, a energia primórdia. Então a gente vai estudar mais para frente, tá, gente? É muito profundo. E sumiu, uns 3 dias. Eu comecei a ficar angustiado, porque desde que nasci eu tenho a presença dele na minha vida. Então eu comecei a ficar angustiado, eu falei, comecei a ficar um pouco, né, triste, e eu comecei a chamar por ele. Comecei a clamar por ele. E ainda assim ele não apareceu. E depois de um certo tempo ele apareceu, me deu um susto. E eu falei, o senhor voltou, deu um abraço gostoso nele. Ele falou assim, você não pode me expulsar e também você não pode me chamar a hora que quer. Nós estamos aqui cumprindo papéis necessários de encarnação. Eu estive aqui o tempo todo. Você só não me viu
porque você saiu da sua linha de energia em que estava anteriormente. Bom, isso confirma o que os espíritos responderam para Kardec. Deixa eu só aqui, antes de ir para a pergunta, depois daqui, que eu vi que entrou uma porção de gente. Acho que a Luciana, Carvalho, Sidney, Calu, Valéria Policarpo, Valeri, Lídia Nunes, Emerson. O Denise, boa tarde, a Denise. E a dona Valéria, nossa querida amiga especial, frequenta há bastante tempo a nossa casa. Seja bem-vinda. Bom, a próxima pergunta, o item 28 da pergunta 100, para quem chegou agora, nós estamos no capítulo 6º, parte 2, no item 28. Os espíritos podem se tornar visíveis com outra aparência que não a forma humana? A forma humana é a forma normal. O espírito pode variar sua aparência, mas tem sempre o mesmo tipo humano. Eu não tenho como ver os espíritos reptilianos se nós estamos na Terra, não existe isso. Então. Não, e você vai ver espírito de cachorro e de gato como cachorro e gato, né? Sim. A gente vê muito. E é uma coisa que seria interessante você comentar isso. Quantas e quantas vezes na rua. Agora não tanto, porque você já está mais amadurecido na tua mediunidade, mas eu lembro de nós andando na rua e você se abaixar para passar a mão e eu disse, o que está acontecendo? Você diz, o cachorro, você não viu, mãe? Ou quantos cachorros tem ali, mãe? Estou vendo 8, tem 3, tem 1. A gente sempre nesse diálogo mostrando que você, da mesma forma que você enxerga os espíritos, você enxerga os animais. Vamos para a pergunta seguinte dessa 28. Eles não podem se manifestar com a forma de uma chama? Eles podem produzir clarões de chama, assim como outros efeitos, para atestar a sua presença. Mas estes efeitos não são os próprios espíritos. A chama quase sempre é uma miragem ou uma emanação do perispírito. Em todo caso, é apenas uma parte dele. O perispírito só aparece inteiro nas visões. Isso é muito interessante, porque eu sempre trago aqui o seu amor como maior exemplo. Né? Eu perguntei, seu amor, o que é um espírito para o senhor? Para mim, o espírito é uma pedra de gelo. Por quê? Né? Porque quando ele tem a presença espiritual, ele sente como se encostassem no ombro dele uma chapa de gelo, né? Bem como tem pessoas que sentem calorão, muito calor. Tem outros que falam, eu vi um espírito, ele estava com um semblante de fogo, um semblante de luz. Tudo isso, gente, ele é causado, é a causa, não, é o efeito da causa espiritual. Os espíritos, eles trabalham o cérebro de uma forma que nós não chegamos nem perto, nem próximo, tá? Porque eles já alcançam faculdades muito maiores, né? Assim, mentalmente falando. Então, mentaliza ali, sei lá, uma chama violeta. Eu gosto de trazer isso porque a gente tem muitos dentro do Reiki. Tá? Mentaliza a chama violeta. O espírito mentaliza aquela chama violeta e ele materializa a chama para você. Aí você não quer dizer que o espírito é a chama, mas ele fez a chama para lhe mostrar que ele estava ali. Bem como eu lembro quando eu era criança, eu tinha um obsessor que foi encaminhado faz uns 5 anos só, então faz muitos anos que eu tinha esse obsessor, que ele balançava as tranças assim, desde bebezinho. E eu lembro que uma vez eu estava com o olho fechado e quando eu fecho os olhos eu enxergo mais nítido o mundo espiritual do que com os olhos abertos. Então aí eu ficava com o olho aberto, não queria dormir de jeito nenhum, não queria fechar o olho de jeito nenhum. E ele mentalizou, né, as tranças saindo fogo das tranças dele assim na minha frente no berço, dormia no berço ainda, que eu sempre fui pequenininho, né, baixinho, então demorei muito tempo para passar para cama. Então eu tinha uns 2 anos assim. Ele materializou as tranças e o fogo. Para quê? Para me assustar. E eu tô dizendo isso porque mesmo pode ser coisas positivas, né, visões maravilhosas, porque eu vi uma chama, coisa mais linda, como eu posso ver coisas feias, né, dependendo do espírito. O Denise está perguntando se não seria zootropia.
a pergunta que estamos falando, que ela tem origem no latim, o animal anthropos homem, é o fenômeno em que espíritos desencarnados, devoltados ao mal, se tornam visíveis aos homens sob forma de animais. Eu gosto de trazer... Eu posso responder, mãe? Deve? Você quer responder? Não, eu deixo até o critério, para qualquer coisa eu complemento, pode ser? Pode. Zoantropia. Certa vez eu perguntei para um espírito, ao qual eu não vou falar o nome, porque é alguém que não é que não merece, mas não precisa ser exposto. Perguntei sobre folclores que a gente chama aí, por exemplo, especificamente do lobisomem, porque eu tinha muito medo de lobisomem quando era criança. Até pouco tempo atrás eu tinha medo de lobisomem. Então, e ele utilizou, Denise, esse termo, esse espírito disse que existiam espíritos que materializavam-se ou faziam incorporações em pessoas específicas que se contorciam e se tornavam como animais. Por quê? Porque era a forma em que eles encontravam-se lá nos submundos espirituais, lá no Vale dos Suicidas, nos umbrais, que por conta de tanta maldade ao decorrer de muito tempo, eles, ao invés de progredir ou estacionar, eles começavam a se tornar seres cada vez mais animais do que hominais. Então, realmente isso é algo bem interessante. Até vou anotar, se você puder anotar para mim, mãe, fazer uma live sobre isso bem mais esclarecedora, porque é um tema rarissimamente falado sobre esse tema, mas é de uma enorme necessidade às vezes, porque a gente coloca muito medo em cima das coisas e começa a distorcer, causando trazendo noções folclóricas e nada mais é do que explicações tanto científicas como espirituais para todos esses acontecimentos. Eu estou procurando aqui, John, enquanto você falava, ouvindo essa tua explicação, que eu acho muito pertinente a chamada da Aldenice, eu me lembro que nesse último livro do Divaldo, sobre a transformação, o novo rumo de regeneração, no rumo da regeneração, só que eu não estou com ele aqui do meu lado, como a gente está cada um num canto, hoje eu estou no Paraná, e nesse livro, que ele trata da pandemia, Divaldo psicografou uma fala de Manuel Filomeno de Miranda, e num determinado momento, logo no começo, quando eles falam dos tratamentos espirituais, ele fala de um obsessor, de uma médium que trabalhou e que era a referência do trabalho espiritual logo no começo da pandemia, que é o que eles registram ali, de espíritos, eu não sei o termo, eu fico devendo isso, se é lupíneos. Ele faz um tratamento assim, com essa classificação, não é lupíneos, lupiniosos, eu vou buscar, que é o nome utilizado atualmente para isso, sabe, Aldenice, chamado, são espíritos que eles realmente, e ele explica ali que a regressão é tão grande, ele vai se animalizando a tal ponto que ele chega realmente perder um pouco a característica humana e se animalizar. Então, existe isso, existe essa informação a respeito de espíritos que eles estão tão virados, tão ligados às trevas e tão sem sentimento, sem evolução humana, que eles acabam entrando nessa vibe de tratamento, de postura, e, inclusive, a situação vai se animalizando. Tem muito nesses livros que falam da transição planetária. Eu me lembrei que o primeiro da transição planetária, que fala sobre o fenômeno que aconteceu do tsunami, lá, fugiu o nome, na Indonésia. Eu li esse livro.
E ele falava sobre espíritos que, depois da tragédia, orbes de espíritos, falanges de espíritos que estavam aproveitando a energia vital daqueles corpos que desencarnaram, que os espíritos desencarnaram diante do problema, diante da tsunami. Então, tem muito falando sobre isso. Aí é uma forma, não é que o espírito, voltando para a nossa aula, não é que o espírito consegue se mostrar de forma animalizada, mas é a situação de regressão, de maldade e de inferioridade. A pessoa, ela perde, o espírito perde tanto a condição dele, e não é regressão, tá? A gente sempre fala também nos nossos estudos que o espírito não regride na evolução. Ele regride na forma porque ele vibra tanto na condição inferior e interesses pessoais e tal, que ele vai se transformando, certo? Essa forma. Isso dá uma boa live, John, para a gente falar e tratar desse tema com mais dedicação. Eu quero lembrar que eu terminei, graças a meu bom Deus, de ler a Saga dos Capelinos. 8 livros, 9 contando com o 0, né? 9 livros que falam, Aldenice, especialmente agora para você, vou indicar essa leitura, leia, tá? A Saga dos Capelinos, que fala em outras orbes, e agora os espíritos me chamaram a atenção para isso, que não somente, tá, pessoas que vivem na Terra e acabam se voltando ao lado animalizado, mas também espíritos que sempre estão, né, retornando, indo e voltando de planetas, como Capela, que hoje não é mais conhecido como Capela, já é um outro planeta, mas espíritos que vêm de outros planetas aqui para a Terra, que tem a aparência animalizada, como os reptilianos, isso aparece muito na saga, né? Os reptilianos, que não são mamíferos, são répteis, e vêm para a Terra como formas de animalizadas também. Por quê? Porque eles já evoluíram lá e são colocados aqui para acompanhar a evolução. Então, nem sempre esses espíritos são ruins. Tá? Os próprios espíritos me chamaram a atenção para essa informação de agora. Nem eu sabia, acabei de saber. Tá, eu tentei ver se eu consegui, achei a edição aqui da minha mãe. O que eu estou falando nesse livro tem abordando exatamente uma obsessão, uma desobsessão desse espírito aqui. Eu não consegui achar Só o logo texto. no início, mãe. Eu estou bem logo no início aqui, mas assim, eu vou dar uma olhada nos nossos diálogos, ver se eu consigo para a gente voltar. Eu quero dar boa tarde para a Maritânia, para o Gleison, para a Maria Isabel, querida, muito obrigada. E Dulce. Deformação... Isso mesmo, Denise. É exatamente isso, Denise, que nós estamos falando exatamente. Não é que eles se mostram animalizados, eles estão com o perispírito modificado em razão da opção deles, certo? E aí vem a pergunta. Nós estávamos na 28, né? Isso. Eu, inclusive, já fui buscar também para a gente abordar. Eu vou fazer a pergunta e a resposta, e eu tenho aqui o conceito desse termo que vai se tratar aqui. O que pensar da crença que atribui os fogos fátuos à presença de almas ou espíritos? Superstição produzida pela ignorância. A causa física dos fogos fátuos é bem conhecida. Continua. Não continua, vai. Eu vou falar aqui só para a gente. Tá. Eu busquei a definição. Fogo fátuo é um fenômeno que ocorre sobre a superfície de lagos, pântanos ou até mesmo em cemitérios. Quando um corpo orgânico entra em decomposição, ocorre uma liberação de gás metano, CH4. O fogo fátuo pode ser um causador de incêndio nas matas. A gente sabe que numa época, na época de verão, que muitas vezes no combate a incêndios o pessoal diz, não,
incêndio que teve início naturalmente. É a decomposição, é cientificamente comprovado isso, e esse é o fogo-fato, ele chega a dar um brilho para isso, certo? Então, não é... E aí a pergunta que ele nos fez, assim, que se esse momento, puff, onde há uma combustão espontânea, que na verdade é a tradução do fogo-fato, seria alma ou espírito. E a pergunta que vem na seguinte situação, a partir disso, diz: a chama azul, disse, apareceu sobre a cabeça de Sérvio Túlio quando criança. É fábula ou realidade? Então, ele falou do fogo-fato e trouxe essa pergunta: a chama azul, que disse, apareceu sobre a cabeça de Sérvio Túlio. Sérvio Túlio foi um filho de uma prisioneira de guerra escravizada, daí seu primeiro nome, a qual pertencia às famílias nobres em sua terra natal. Sérvio Túlio foi o sexto rei romano, cujo futuro predestinado tenha sido apontado na infância. Então, assim, só para a gente saber do que ele está falando. Então, essa chama azul que se viu como uma premonição para esse rei, é fábula ou foi realidade? Deixo a resposta para você ler. Era real. Foi produzida pelo espírito familiar, que queria adverter a mãe. Essa mãe, médium vidente, percebeu uma irradiação do espírito protetor do seu filho. Nem todos os médiuns videntes têm o mesmo grau de visão, assim como vossos médiuns escreventes não escrevem todos a mesma coisa. Enquanto essa mãe via apenas uma chama, outro médium poderia ter visto o próprio corpo do espírito. É verdade. Exato. Então, nós estamos falando de evidência e ele explica essa situação fazendo a diferença, então, entre uma visão de uma pessoa com mediunidade e uma combustão espontânea que causa um brilho sem que tenha ninguém ali. Não é uma manifestação mediúnica, é uma manifestação natural, químico-física. Bom, vamos lá. Pergunta 30 do item 100. Os espíritos poderiam apresentar-se com a forma de animais? Voltando àquele tema. Isso pode acontecer, mas somente espíritos muito inferiores tomam essa aparência. Em todo caso, não passa de uma aparência momentânea, pois seria absurdo acreditar que qualquer animal de verdade pudesse ser a encarnação de um espírito. Os animais são sempre animais e nada mais. Leia a observação para nós. No teu não tem observação, né? Tem. Somente a superstição pode levar a crer que certos animais são animados por espíritos. É preciso uma imaginação permissiva ou muito impressionável para ver algo sobrenatural nas situações de um tanto bizarras em que os animais às vezes se colocam. E o medo, frequentemente, faz ver o que não existe. Mas nem sempre é o medo a fonte dessa ideia. Conhecemos uma senhora, de resto muito inteligente, que se afeiçoou desmedidamente por um grande gato preto, porque acreditava que ele tivesse uma natureza sobreanimal. No entanto, ela nunca tinha ouvido falar de espiritismo. Se o tivesse conhecido, este teria feito compreender o ridículo da causa de sua predileção, provando-lhe a impossibilidade de semelhante metamorfose. Ele está falando da metamorfose. A gente precisa respeitar as formas com que nós somos capazes de confundir as informações. Espírito de animal é um espírito de animal. O espírito humano é espírito humano. Quando a gente fala do espírito lupinus, me lembrei o nome, é porque ele está... É a nossa interpretação humana que dá essa característica, porque ele perde muita coisa, fica com aquela aparência desgranhada, desregrada, assim, que chega a lembrar um bicho. E com atitudes tão instintivas. Tem uma parte do Evangelho que fala
sobre a evolução do espírito. E ele fala exatamente, nos chama a atenção, que quanto mais evoluído, mais o espírito, mais o sentimento brota. E quanto menos evoluído, mais regrado ele é pelo instinto. O sentimento e o raciocínio vão tomando espaço e o espírito deixa de agir tanto instintivamente. E eu acho que é esse a chamada aqui. Você tem algum comentário sobre isso, John? Eu acho que depois eu vou disponibilizar. Eu encontrei aqui um artigo muito interessante de um estudioso italiano que fala sobre os sangues lupinos, são espíritos, o sangue lupino espiritual. Muito interessante, a imagem é bem assustadora, mas é muito interessante. Então, acho que é um tema que a gente precisa encarar mais a fundo, mas também precisa de mais fulcro para poder dar continuidade no assunto. Exato. E a gente precisa lembrar sempre o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, são para nós as referências classificadas para o nosso aprendizado, para a nossa base de conhecimento da doutrina. Isso, no meados de 1800, século XIX. Nós estamos no século XXI. Temos aqui 200 anos de evolução. Aquela época nós estávamos no período pós-revolução industrial, estava na mecanização do mundo. Hoje nós estamos numa revolução tecnológica. Eu não sei ainda nem qualificar. Mecatronização. Eu acho que mecatronização, nós estamos já no momento da robotização quase. Digitalização, que é o mundo digital, né? É o mundo digital. Então, nós temos uma evolução de espírito. Então, muitos termos que hoje a gente conhece, porque a evolução da doutrina espírita também aconteceu. Veja, eu sempre chamo a atenção. Na época de Chico, os livros dele vieram provar a comunicação com o mundo espiritual. Hoje nós já estamos entendendo como é que funciona, e Chico mesmo nos disse, na década de 40, que a comunicação ia se acirrar, ou seja, ser mais próxima com o plano espiritual. E aí, claro, nós vamos começar a compreender todo esse processo, e com certeza, do mesmo jeito que nós nos aproximamos do plano espiritual, das coisas boas, das cidades espirituais, da orbe de bem e das falanges de luz, as falanges de irmãos que querem viver nos interesses mais materiais, mais resistentes, não na nossa matéria, e que ainda não estão focados na evolução, é grande. Então, por isso que esses termos e essa situação, essa terminologia, hoje está mais aprimorada, mais especializada. Antes era homem-animal. Hoje nós já temos muito mais informação do plano espiritual. Certo? Podemos seguir? Vamos lá. Vamos lá. Então, nós vamos entrar agora na questão 101, que fala sobre o ensaio teórico sobre as aparições. É bom antes de entrar na leitura, lembrar que a palavra ensaio teórico, né? Não é assim, vamos treinar as aparições, não é assim que funciona, né? Não, é entendimento teórico. Na verdade, é o processo de conhecer a teoria. É aquilo que a gente faz primeiro, a própria ciência nos mostra. A gente estuda a teoria, desenvolve teses, aprimora para depois ir para os testes. E, na verdade, com a mediunidade, a gente estuda, conhece, aprende e depois vê se vai estar ou não disponível para as práticas mediúnicas, né? E no meio desse caminho todo, daí nós somos testados, né? Então a gente tem que aprender tudo isso no meio dos testes. Então é mais difícil. No meio dos testes, com certeza, porque a todo momento nós mesmos criamos testes para nosso desenvolvimento, porque diante de um caminho que a gente escolheu,
mais regrado, de vez em quando a gente põe assim, será? E aí vem toda aquela orbe de testes para saber até que ponto se aprendeu. Porque quando nós duvidamos, nós mesmos chamamos a prova. É igualzinho os nossos pedidos nas nossas orações. Senhor, dai-me paciência. O que vem? Um monte de teste de paciência. Vem uma sequência de testes para ver se a tua paciência está evoluída, porque ela desenvolve com a tua prática. Tem que saber pedir, né? Ele não sabe pedir. Vamos lá, então. Ensaio teórico sobre as aparições. O enunciado dessa questão nos dá a seguinte informação. As manifestações aparentes mais comuns são as que ocorrem durante o sono, através dos sonhos. São as visões. Não é pertinente ao nosso plano de trabalho examinar todas as particularidades que os sonhos apresentam. Para resumir, diremos que o que eles podem ser? Uma visão atual de coisas presentes ou ausentes, uma visão retrospectiva do passado e, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. Muitas vezes também são quadros alegóricos que os espíritos fazem passar diante de nossos olhos para nos dar advertências úteis e conselhos salutares. Se são espíritos bons, ou para nos induzir ao erro e adultar nossas paixões, se são espíritos imperfeitos. A teoria a seguir se aplica tanto aos sonhos quanto aos outros tipos de casos de aparições. Recomendado o Livro dos Espíritos nas questões 400 e seguintes. Antes, vale dizer que acreditamos que ofenderíamos o bom senso de nossos leitores se nos puséssemos a refutar que há de absurdo e ridículo no que vulgo chama de interpretações de sonhos. Kardec refere-se assim ao costume popular de interpretar sonhos segundo certos sinais ou códigos fixos, e não ao procedimento terapêutico de sondagem psicológica iniciado com a psicanálise, que surgiria quase 4 décadas depois ao lançamento desse livro dos médiuns, e que se baseia na livre associação de ideias e no processo de escuta do paciente. O livro A Interpretação dos Sonhos, do fundador da psicanálise, Sigmund Freud, só viria a público em 1899. Veja, é o mesmo alerta que a gente dá sempre ao estudar. O livro dos médiuns é da metade do século XIX. A psicanálise nasceu no final do século XIX. Então, assim, tem muitas informações, entendimentos que a gente precisa compreender, e nós estamos 200 anos depois. E o mundo mudou demais do século XX para o século XXI. Então, sempre esse alerta. Eu acho que, por conta do tempo, faltam 10 minutinhos para acabar a aula. Só já? Já. Eu acho que se você quiser seguir a leitura até o final, depois a gente comenta tudo. Eu quero falar um pouco depois sobre essa interpretação do Freud. Tá certo. Eu vou ler a pergunta 102. Só vou dizer a Aldenice, só agradeço, não peço mais nada, não, Aldenice. Estudar é fazer provocações. Você foi fundamental com seus questionamentos na aula, no estudo de hoje, porque se você não nos tivesse provocado, não tinha despertado esse tema dessa forma que foi. E eu tenho certeza que, além de você provocar as nossas reflexões, tu provocaste os nossos estudos, e certamente várias pessoas que estão conosco ou que vão ouvir essa nossa aula também vão ficar intrigadas para buscar, e é um tema que a gente precisa aprimorar. As nossas dúvidas são extremamente pertinentes. Muito obrigada. Nós só temos a agradecer a você. E eu vou ler o item 102. As aparições propriamente ditas ocorrem no estado de vigília, quando se goza da plenitude e da inteira liberdade de suas faculdades. Apresenta-se, em geral, sob uma forma vaporosa e diáfana. Às vezes, vaga
e imprecisa. No início, é quase sempre um clarão esbranquiçado, cujos contornos vão se delineando pouco a pouco. Outras vezes, as formas ficam claramente definidas e é possível distinguir os menores detalhes do rosto, a ponto de se fazer uma descrição muito precisa. Os modos e os aspectos são semelhantes à do espírito quando vivo, podendo tomar qualquer aparência. O espírito se apresenta com aquela que melhor lhe permitirá ser reconhecido, se é esse seu desejo. Assim mesmo como espírito ele não tenha nenhuma deformidade corporal, mostrar-se-á mutilado, coxo, corcunda, ferido, com cicatriz, se isso for necessário, para confirmar sua identidade. Esopo, por exemplo. Esopo é aquele espírito que comentou anteriormente, trouxe várias informações, para quem não acompanhou as aulas anteriores ou não lembra. Não é disforme como espírito. Porém, se o evocarmos como Esopo, mesmo que tenha tido diversas existências posteriores, aparecerá feio e corcunda, com suas vestes tradicionais. Uma coisa notável é que, exceto em circunstâncias especiais, as partes menos precisas não são os membros inferiores, enquanto a cabeça, o tronco, os braços e as mãos são sempre claramente definidos. Assim, quase não os vemos andar, mas deslizar como em sombras. Quanto ao traje, compõe-se, no mais das vezes, de panos que terminam em longas pregas flutuantes. Além disso, a aparência dos espíritos que nada conservaram da vida terrena é de uma cabeleira ondulante e graciosa. Mas os espíritos comuns das pessoas que conhecemos trazem geralmente os trajes que usavam no último período de sua existência. Muitas vezes, sua aparência tem atributos característicos da sua elevação, como uma auréola ou asas, para aqueles que podem ser considerados como anjos, enquanto outros têm atributos que lembram suas ocupações terrenas. Assim, um guerreiro poderá apresentar-se com sua armadura, um sábio com seus livros, um assassino com um punhal, etc. Os espíritos superiores têm uma figura bela, nobre e serena. Os mais inferiores têm qualquer coisa de selvagem e bestial. E às vezes trazem ainda marcas dos crimes que cometeram ou dos suplícios que sofreram. A questão do traje de todos esses objetos e acessórios é talvez a que mais intrigue. Voltaremos a ela num capítulo especial, porque se relaciona a outros fatos muito importantes. Isso será no capítulo 8, o item vestimenta dos espíritos. John, é toda sua o comentário do item 101 e 2, você pediu para ler, e aí está de presente para você quase uma palestra nesses 10 minutos. Como mesmo você diz, não é te vira, não? Tu que lute. Tu que lute. Gente, incrível essas duas questões, tá? Incrível, incrível. Quero só, antes de... Só um pouquinho. Um barulho muito forte. Vou falar anteriormente, então, em relação a Freud, ali, rapidinho, porque eu acho que ficou meio en passant, né? Uhum. Quando ele fala ali, a teoria a seguir explica tanto os sonhos quanto... Tá. Antes, vale dizer que acreditamos que ofenderíamos o bom senso dos nossos leitores se nos puséssemos a refutar o que há de absurdo e ridículo, né? E quando ele traz de interpretações de sonhos, e o rodapé ali explica que o costume popular de interpretar sonhos segundo certos sinais ou códigos fixos, ele está falando aqui de um tempo antes de Freud, né? Sigmund Freud. Eu tive a oportunidade de viver em uma encarnação próxima a esta pessoa, de Sigmund Freud, né? E quando ele trouxe, gente, a psicanálise, ele viveu muito dentro do espiritismo. Viveu muito. Em Londres, grandes encontros eram ainda ao redor da história de mesas girantes. Porque não foi assim, não começou num dia e parou no outro, né? Foi um longo trajeto. Então, e Freud, ele já foi, em encarnações passadas, ele já foi preparado para ser Freud,
Então ele nasceu com tudo prontinho ali, ó. E ele sabia por que que ele tinha nascido, né? E ele tinha muitos sonhos. Freud tinha muitos sonhos. Freud sonhava com a hipnose desde sempre. E na vida espiritual, ele era o espírito hipnólogo, né? Então, ele, nessa encarnação, que ele sonhava muito e ele queria uma explicação do porquê que, enquanto as pessoas dormem, passavam imagens, por que que o cérebro não descansava, o cérebro continuava trabalhando, como se estivesse cumprindo o horário de serviço, né? Inclusive, foi essas as palavras dele, como se o cérebro cumprisse um horário de serviço. Então, ele trouxe essas interpretações dos sonhos através da ciência, através de muito laboratório. Ele foi atrás de médiums que participaram da codificação. E ele fez experimentos com esses médiums e ele fez uma troca. Freud era um homem muito sério, só que ele também descobriu o que nós chamamos de cocaína. E ele foi a substância que ele utilizou para não dormir, para poder estudar mais e mais e mais. Então, ele conversou com alguns médiums e falou assim, olha, eu preciso entender mais sobre isso que vocês fazem aí, porque eu tenho certeza que tem tudo a ver com os meus sonhos. Ele sonhava que colocava os médiums em hipnose e perguntava o que você está vendo, qual é a imagem que está te trazendo isso e tudo mais. E foram 2 médiums de todos os médiums que não tinha medo de espírito, mas tinha medo de gente viva, no caso de Freud, né? Um cientista assim meio maluco. E 2 médiums aceitaram a proposta de Freud. E Freud induziu-os na hipnose e colocou em estado de sono profundo, sono REM. Quem já passou por alguma hipnose sabe como funciona, né? Eu sou hipnólogo, então e não é de hoje que eu sou hipnólogo. Então é aquela história de colocar induzir a pessoa em 3 tipos de sono: sono leve, sono pesado e sono REM, em frações de segundo, né? Colocava a pessoa e falava, agora você vai sonhar, bom, a pessoa começa a sonhar. E as pessoas começaram a falar para ele o que significava. E ele fez um laboratório de mais ou menos 30 anos em relação a sonhos. E aí foi trazendo fenomenologias dos sonhos e trabalhando com um simbolismo do sonho. Então, as interpretações dos sonhos trazidas por Freud é ciência com espiritualidade, né? Então, só para deixar essa base bem clara. E em relação a... Depois, se alguém quiser saber um pouco mais, me chama no privado ali que a gente conversa, tá, gente? Respondo conforme eu conseguir, porque senão eu não dou conta. Em relação às vestes dos espíritos, é muito incrível, assim. Quando a gente fala de vestes espirituais, né? A gente fala, tem anjos usam asas, né? O diabinho usa um garfinho ali. Realmente são simbolismos. E eu fiz uma pergunta uma vez para o meu mentor e uma pergunta para o Pai Adão, a mesma pergunta. O Pai Adão é a entidade que trabalha aqui na nossa casa, na área de plantas e chás medicinais. Trabalha, na verdade, não é nem comigo, ele trabalha com a mãe, eu que faço só intermédio entre os dois. E eu perguntei por que ele, depois de muito tempo, que ele foi escravo há muito tempo, por que ele continuava utilizando aquelas roupas da escravidão, se ele poderia usar vestes mais comuns, mais atualizadas, tal. Falei com todo respeito, né? Eu sei o tamanho que é o especial que o Pai Adão é para nós. E, inclusive, o linguajar, eu perguntei sobre o linguajar dele. E ele disse que existem espíritos que se apegam, de certa forma, a alguma encarnação. Normalmente é a encarnação que ele mais evoluiu, que ele mais aprendeu. E no caso dele, foi essa encarnação onde ele foi escravo. Foi onde ele mais apanhou. Ele conta histórias terríveis, né, mãe? A gente fica pasmo, assim, com as histórias. Onde ele mais apanhou, mas também foi onde ele mais evoluiu. Porque a escravidão na Terra foi a libertação da vida além túmulo. E é por isso que ele escolhe aquilo ali para simbolizar como um amuleto, né? Para simbolizar essa libertação espiritual dele, essa elevação. E o meu mentor também. Como eu tenho um pouco mais de intimidade com ele, até brinco com ele, falo, bota uma roupinha, eu tô indo para a faculdade, o senhor não pode ir de fardo assim, bota uma roupinha mais bonitinha, uma camisa, um negócio. Falo brincando, né? E ele diz que ele anda sempre fardado. Ele foi um general russo
e ele anda com o mesmo uniforme. Quando a gente tem algum evento, alguma palestra fora, ele usa uniforme de gala de general. Quando a gente está em dia a dia, uniforme de dia a dia, né? Então é bem isso mesmo. É aquela coisa de a forma que eles se colocam para nós. Bem como espíritos que são médicos, por exemplo, né? Quem trabalha conosco aqui, doutora Kívia, doutor Savá, doutor Rudolf, né? Eles não precisam estar vestidos de médico para ser médico. A roupa não vai definir. A Su deu um coraçãozinho ali, a Su já foi tratado pela doutora Kívia. Então, eles se utilizam daquelas vestes para trazer essa credibilidade a qual nós, os encarnados, ainda necessitamos. Pode falar, mãe. Diz. Nosso horário está terminando. Eu estou dando boa tarde para quem entrou agora. A aula estará disponível. O que a Aldenice... Olha, a Aldenice já disse que eu quero você ao vivo. Você sempre tem contribuições preciosas, falando sobre a época do sonambulismo, fenômenos físicos que denominava de histeria. Exatamente, o aprendizado começou ali. A psicologia já estava em desenvolvimento com as manifestações mediúnicas, borbulhou mais, tanto que Freud, no final do século, ali 40 anos depois da publicação desses livros, que a gente tem o registro da publicação dos seus estudos sobre a questão da psicanálise. Gente, eu acho que esse tema para nós é muito ainda produtivo. Nós, na próxima aula, entramos na questão 103, que ainda continua nas vestimentas dos espíritos. Você fez um comentário sobre as dores que transformam, os espíritos estando usando e escolhem que a dor evolui. Eu, para fechar, gostaria de fazer uma frase que eu ouvi hoje do Sávio, às 7 horas da manhã, no Café com o Evangelho. Achei maravilhosa hoje a live de hoje deles, às 7 da manhã. Foi muito produtiva. Recomendo que eles estão com um trabalho muito bonitinho ali. Quero acompanhar mais, ainda não conheço o grupo. Mas ele disse uma coisa interessante. As dores são da encarnação, são aprendizados, são provocações de evolução. Mas o sofrimento é nosso. Nós escolhemos sofrer e vibrar no sofrimento. Então dá para mudar, dá para melhorar um pouquinho, passar pelas dores sem vibrar tanta dor, tanto sofrimento. E essa é a dica que fica da nossa aula de hoje. Quer falar mais alguma coisa ou podemos encerrar, John? Eu acho que dá para a gente encerrar por aqui, fazer a prece final. A Aldenice disse que estava lá também, não tenho dúvidas, pelo conhecimento, pelo despertar ali já traz a ideia, né? Mas eu acho que dá para encerrar, né, mãezinha? Senão depois fica muito, muito pesado. Café com o Evangelho, exatamente esse o link e Esse o aí. Insta deles. Vale a pena. A Aldenice está em todas, né? Aldenice, ó, tu tá aprendendo, tá na hora de vir aqui. Gratidão, Su. John, faz a prece final para nós. Faço sim. Vamos silenciar os nossos corações, a nossa mente alvoroçada de informação. É sempre um grande banquete compartilhar e coadunar de muitas ideias, né? É sempre cheio de alegria que nós viemos aqui, às vezes bate aquela preguiça. Hoje, no meu caso, eu estou extremamente gripado e o meu mentor, ele provocou, ele falou, tá cheio de espírito, aí você precisa cumprir o seu papel. Você tá vivo, né? Enquanto você respirar, você vai ser médium e você vai trabalhar. E então eu que lute, né? Então, com o coração cheio de alegria, nossa mente silenciada e a gratidão transbordando, eu quero hoje agradecer. Eu quero agradecer por estar perdurando e durando os nossos estudos. Hoje, uma aula marcante, nossa 30ª aula, são 30 encontros aqui. Quero agradecer pelas interpretações, pelos espíritos que estão sempre nos auxiliando, nos corrigindo com muito carinho, nos ensinando, por todas as pessoas que têm participado conosco,
ainda que não seja ao vivo, mas as que assistem, que acompanham, aquelas que vêm no chat agradecer também, trazendo informações, como hoje a Denise trouxe muitas informações para nós. Agradecer por todas as casas espíritas, por todos os projetos espirituais que a pandemia não derrubou. Mas eu também quero pedir. Eu quero pedir por todas as instituições religiosas e seituárias, todas as igrejas, casa espírita, casa de umbanda, casa de candomblé, os encontros maçônicos, todos os lugares em que falam de Jesus, falam do Mestre, falam do nosso arquiteto do universo, para que sejam abençoados, para que nós sempre saibamos seguir o nosso caminho espiritual nos átrios da justiça, da ética e da moral deixada por o nosso amado Mestre Jesus. Por todos os corações que andam sedentos não de água, mas de amor. E assim, agradecidos estamos, encerrando os estudos de hoje. Que assim seja. Que assim seja, que Deus abençoe a cada um de vocês. Até o próximo sábado. E amanhã, John, juntos no nosso Evangelho no Lar. Amanhã tu está em casa, né, mãe? Amanhã estou aí contigo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até, pessoal. Tchau, tchau.